Os livros que são mencionados nas Escrituras estavam disponíveis, mas tinham sido tirados de lá, a gente não sabia. Ou seja, a Bíblia fala de um livro, mas o livro não está lá? Como assim? Por que um livro que está sendo mencionado não está lá na Bíblia? Como é que pode? Coisa esquisita. Essa era a minha maior pergunta quando se tratava de estudo. Eu falava, por que aqui em Judas... eu li aquele livro e eu ficava assim... Cara, esse livro tão pequenininho conta um segredo tão grande. E vem antes de Apocalipse, ou seja, vem antes do livro que chama Revelação. O livro de Apocalipse, na versão inglesa, da Bíblia em inglês, se chama Revelation, é revelação. Ah, um negócio interessante que eu já vou de antemão aqui falar para vocês foi o seguinte: vocês já perceberam que tudo que o pastor, o profeta, o mestre, o professor não explica direito de uma forma simples, ele diz que aquilo aconteceu por causa que foi da permissão de Deus? Vocês já ouviram as pessoas falar isso? É a forma mais fácil de você sair pela tangente. Ah, mas sabe o que é, irmão? Isso naquela época foi por causa da permissão de Deus. Tudo joga na permissão de Deus. Por que Deus quer isso? Que uma hora faz uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele diz, mas foi a permissão. Tipo, como que faria sentido isso naquele assunto que nós tratamos aqui dos 120 anos de tempo de misericórdia que Deus tinha dado para aniquilação da raça humana, que só seria poupado Noé e a família dele. Ou seja, qual que faria o sentido Noé viver 350 anos depois do dilúvio, se Deus diz que o homem só tinha 120 anos de vida para viver? Qual que é o sentido disso? Não tem pé nem cabeça. Aí a pessoa falava o quê para mim? Não, mas é que naquela época foi a permissão de Deus. As pessoas foi diminuindo aos poucos. Aí uma senhora me morre agora, há pouco tempo, com 122 anos. Foi a gota d'água para mim. Eu falei, opa, peraí. Essa mulher morreu com 122 anos, ela desafiou Deus, cara. Ela botou Deus na parede, porque a mulher viveu mais do que Deus disse que podia. Ou seja, na minha concepção, como as pessoas ensinavam e pregavam, quando você chegava no dia do seu aniversário de 120 anos, você tinha que saber que era o dia da sua morte, você tinha que morrer ali. Você não podia passar para o próximo dia. Não tá vendo quando chega a ser ridículo isso? Aí as pessoas, não, mas é que é a permissão de Deus. Não, não é. Não existe permissão de Deus nesse sentido que eles colocam. Existe livre arbítrio. A Bíblia fala que Deus faz a chuva cair para a pessoa boa e para a pessoa má. Não importa se ela é boa ou se ela é má, a chuva cai para os dois. Entendeu? Deus deu o livre-arbítrio para os homens para que os homens comam do fruto das suas ações. Então, quando você está se ferrando na vida, não é que Deus permitiu para você se ferrar, é que alguma coisa você deixou de fazer ou alguma coisa está fazendo errado. Alguma coisa você plantou em um dado momento e às vezes você nem sabe o que foi. Às vezes foi um sentimento que você plantou no, 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 no universo, assim, você plantou uma inveja que você nem percebeu que você teve, de repente, mas você teve, porque você não vai com a cara daquela pessoa, então você quer que ela morra, entendeu? Mas você não fala que ela morra, você só sente, entendeu? Aí depois você passa, você fala, o que está acontecendo? Aí você fala, é a permissão de Deus, é que eu sou um servo de Deus, então Deus está mostrando. E às vezes não é nada disso, é só as nossas ações, porque o mundo te devolve aquilo que você oferece para ele. As pessoas te devolvem aquilo que você oferece para elas. É simples assim. Se vocês começarem a ler a Bíblia agora com essa perspectiva que nós estamos abordando, vocês vão ver homens que eram ricos pra caramba, e eles eram homens de Deus, servos de Deus. E nem a história de Cornélio, quando Pedro vai visitar Cornélio. Cornélio era um cara bonzão, era tipo o bambambam lá da cidade dele. O que ele fazia? Ele era um homem que era honesto nas suas atitudes, era honesto naquilo que fazia, ele dava esmola, ou seja, ele ajudava o pobre, ele era um cara que tinha condições e ajudava com as condições dele a abençoar a vida das outras pessoas. O que aconteceu com o cara? O cara foi visitado pelo Pedro, que foi falar com ele. Ele recebeu uma revelação de que ele precisava falar com o Pedro. E dito e feito, ele falou com o Pedro. E quando ele chega lá para falar com o Pedro, ele se ajoelha e ele, tipo assim,
meio que adora Pedro. Oh, nossa, Pedro, não sei o quê. Aí Pedro, olha só a diferença, hein? Se Pedro, né, ele é considerado, por exemplo, o primeiro papa da igreja, ou o primeiro pastor da igreja, vamos colocar, o primeiro cabeça da igreja, ele vira para o Cornélio e fala assim: meu irmão, levanta, para com isso aí, porque eu sou homem igual você. Você vê que diferença? Você vê que diferença? Aí eu te pergunto, olha só, vocês sabem que aqui nós não olhamos a religião de quem participa desse curso. Não importa se a pessoa é cristã católica, não importa se ela é cristã evangélica, não importa se ela é cristã batista, se ela é cristã presbiteriana, não importa se ela é espírita, não importa se ela é nada. Agora, se a pessoa que eu descobri que ela bebe sangue de ser humano e sacrifica pessoas, aí eu falo, por favor, você vai ser denunciado lá na delegacia, porque aí eu não quero. Mas assim, religião só por questão de fé, ninguém vai ser retirado daqui e eu nunca vou ofender a religião de ninguém. Então, quando eu falar alguma coisa, por favor, eu nunca pense assim, o professor tá falando aquilo porque é para mim, ele sabe que eu sou isso, eu sou aquele, ele falou aquilo para mim. Não, eu tô aqui conversando sobre, tanto que eu falo de mim mesmo, porque eu sou um cristão que foi gerado dentro de igrejas evangélicas a princípio. Depois eu saí do sistema religioso, mas eu nunca saí de Deus, no sentido de que eu continuo acreditando em Deus, continuo confiando na promessa do Senhor, continuo tendo lutado para ter uma vida o mais reto possível diante dele e caminhando para aquele grande dia. Então, nunca vou falar para vocês aqui nada para ofender a fé de ninguém. Então, quando, por exemplo, eu falei agora do Pedro como sendo o primeiro papa tal, mas para que vocês mesmos calculem as coisas. Então, eu só faço o quê? Eu faço um comparativo. Pedro fala pro cara levantar que ele era homem igual a ele, pô. Então, Pedro era o quê? Era um cara humilde. Ele sabia que ele era um ser humano comum como qualquer outro. Então, nós estamos aqui nessa mesma categoria. Ninguém aqui está acima de ninguém. Estamos todos aqui para aprendermos juntos, ok? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos avançar. Hoje eu vou pegar para focar bastante na timeline. Foi colocado um dado novo ontem na timeline. Eu vou mostrar para vocês. E a gente vai começar a fazer esse tipo de trabalho também. Isso que é o legal. A gente vai começar a usar a timeline para falar de coisas atuais. Olha aqui, ó. Olha quem entrou Olha quem eu coloquei na timeline. Charles Philip Arthur George. O rei Charles, esse que vai ser ordenado lá, rei agora, ou já foi, eu não sei, coroado lá no lugar da rainha Elizabeth. Olha quando que ele nasce, cara. Olha que incrível isso. Um dado que eu não sei se vocês que acompanharam algumas das aulas em outros lugares, em outros canais tal, que tem de importante nesse ano de 1948? Em 1948 foi o ano que a nação de Israel voltou a ser nação. Foi o ano que a nação de Israel voltou a ser a nação novamente. E o que tem de interessante nisso? Nasceu esse camarada aí, ó, o Charles, lá, o rei Charles. Agora, o que tem de mais interessante? Esse ano de 1948, que vocês estão vendo aí, ó, na timeline, eu vou lá em cima aqui, ó, esse quadradinho aí, ó, ele é o ano de 1948 depois de Cristo, ok? O que aconteceu no ano de 1948, do início da criação até o ano de 1948, antes de Cristo? Que aconteceu antes, no mesmo ano. Vou mostrar para vocês agora. Vamos voltar. Ó, tô voltando. Nós vamos chegar em Cristo aqui. Ó, ano Domini, aqui nasce Cristo. Daqui para trás são 4.000 anos. Daqui para frente são 2022 anos, que é onde nós estamos agora. Vamos lá no 1900, então, andando para trás. Ó. 1901. Vamos no 1948. Chegamos aqui, ó. Ó, até pintei de outra cor. Tá vendo o ano de 1948? Olha quem nascia em 1948. Por isso que a timeline é muito legal. Quem nasceu aí, ó? Abraão, cara. Abraão nasceu. Quem é o pai da nação judaica? É ele. O cara nasceu em 1948.
A nação de Israel voltou a ser nação de Israel em 1948. E esse rei aí nasceu, que era o príncipe Charles antes, né? Nasceu em 1948, que é uma das famílias que é contada hoje até para dentro desse cenário apocalíptico que nós estamos vivendo, acredita-se, né? Então tem coisas interessantes. Uma das coisas que me vem à cabeça é quando Salomão diz assim: não há nada de novo embaixo do sol. E ó, como que perceba-se nesse versículo já, como que a gente poderia estar embaixo do sol numa bola? Não dá para estar embaixo do sol numa bola. Como que Jesus voltaria numa bola e todos os olhos o veriam? Como que vai ver? E o outro lado da bola? Vai ver como Jesus voltar? Teria que ter dois Jesus no mínimo, um voltando por cima e outro voltando de ponta cabeça por baixo. Entende? Então, assim, até a cosmologia, quando a gente fala de versículo bíblico, ela pende muito mais para a Terra plana, ou mostra muito mais uma Terra plana do que uma Terra esférica. E isso nós também vemos quando nós lemos o livro de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, primeiros versículos. Nós temos no dia 1 o começo da criação, onde Deus fala haja luz, houve luz, depois ele separa o firmamento, as águas de baixo das águas de cima. No quarto dia que ele vai colocar o sol, a lua e as estrelas lá em cima. Ué, como é que o sol veio depois se o sol é o centro do universo? Ele tinha que ser primeiro. Como é que o sol, que é uma massa que eles dizem que é muito maior do que a Terra, 109 vezes maior que a Terra em questão de massa, e é por isso que ele consegue fazer com que esses outros planetas, que na verdade são o nome certo, são estrelas errantes, eles ficarem circulando em volta dele. Como é que eles atraem e se mantêm ali nessa posição? Então, isso é um questionamento que às vezes as pessoas. E outra coisa, Josué, quando orava lá, quando orava, não, quando guerreava, eu acho que era Moisés que estava, era Josué ou era Moisés que estava, Moisés estava orando, Josué estava guerreando, ou Josué estava orando e o povo estava guerreando, era alguma coisa assim. Ele diz que o sol parou. Ué, se o sol está parado no sistema heliocêntrico, como é que o sol pararia ali naquele caso? Era a Terra que tinha que parar, e não o sol. Então, todas essas questões também são interessantes e a gente também vai, uma certa hora, falar sobre isso. Então, a gente começou a aula de hoje com esse dado extra que eu coloquei na timeline e com essa novidade, para quem não ainda tinha visto isso, que a nação judaica ela é iniciada na pessoa de Abraão, então o ano de 1948 é quando ele nasce, e o ano de 1948 é também o ano que a nação de Israel volta a ser nação depois de Cristo, tá? Então isso é uma coisa muito, muito interessante. Bom, voltando aqui, nós começamos fazendo vendo aqui desde Adão, certo? Então nós vamos avançar um pouco mais. Eu quero mostrar para vocês o desenrolar aqui da timeline rapidamente para chegar até Noé. Então, olha só, basicamente, nós temos então Adão e Eva, não sabemos com quantos anos eles estavam de pé no Jardim do Éden, se eles foram criados adultos, ok? Tem pessoas que dizem que sabem, elas usam de livros que eu acho, pode ser até que eles façam sentido, mas eu, professor Eduardo, eu tenho tomado o cuidado de fazer o seguinte: eu uso os livros apócrifos que de fato estão mencionados nas escrituras como uma forma de falar. Se foi mencionado, ele deve ser observado. Então, quais são esses livros? O livro de Jazar e o livro de Enoque. São os dois principais. Tem outros livros, tá? Então, essas pessoas que usam outros tipos de livros, às vezes tem livros até com um assunto meio mais para o lado esotérico, eu não faço uso deles porque eu não quero nem que as pessoas venham me falar groselha, o professor tal, e não precisa. Tem material que não precisa colocar porque não vai mudar em nada a história. Então, esses são suficientes para que a gente realmente possa responder essas perguntas. Então, assim, eu não sei quantos anos Adão tinha na hora que ele estava em pé lá no jardim. Eu não sei se Deus fez ele, tipo, que nem faz um ser humano na barriga da mãe lá, não sei.
Eu só sei de uma coisa. Aos 130 anos da vida dele, ele teve um filho e o filho era Sete. E daí começa a timeline. Então, como eu disse para vocês antes, começa do 0, vai até o 130. No ano 130, é gerado 7 aqui. Beleza. O que acontece aqui? Tem duas linhagens acontecendo. Essa linhagem de Sete substituiu a linhagem de Abel, claramente. A Eva fala isso claramente. Então, mais uma informação. Às vezes eu vou ser um pouco repetitivo, mas é bom até certo ponto para fixação, tá? Eu tenho uma frase que eu falo para meus alunos que é assim, ó: repetition is the key to fluency. Que significa o quê? A repetição é a chave da fluência. Quanto mais repete, mais fluente você fica. Mas também não é para ficar falando 200 mil vezes a mesma coisa. Então eu não vou fazer isso aqui. Mas se você perceber que eu estou sendo um pouco repetitivo, a princípio é por uma questão de fixação. Então olha só, os nomes nas escrituras, eles sempre eram dados aos personagens, aos filhos ali, por causa de alguma coisa que estava acontecendo ao redor daquele momento na Terra. Então, Abel é assassinado por Caim, a Eva tem um novo filho chamado Sete, e ela categoricamente afirma que esse filho Sete foi dado no lugar de Abel. Então, a linhagem de Sete, que é essa daqui, por isso que tem uma linha amarela aqui que vocês estão vendo, porque dessa linhagem é que vai sair o Messias. Então vocês vão ver que essa linha dourada, que vocês estão vendo aqui, amarelinha, ela vai acompanhar até lá no ano 0, 4000, partindo de agora, com o nascimento de Cristo. Ok? Você vai ver que essa linha acaba de existir lá na pessoa de Cristo. E aqui essa linha, você vai ver que você vai percorrer todas as gerações por onde ela passa, de acordo com o que está escrito nas escrituras. Então você vai ver, ó, ela está percorrendo aqui, ó, por Sete, aí ela vai passar para Enos, tá vendo? Ó? Aí ela vai passar para Cainã e ela vai embora. Então quando entra na arca, Noé está carregando essa linha amarela. E quando sai da arca, o filho que carrega essa linha amarela é Sem, porque é dali que vai sair a linhagem do Messias. E aí vai passando o nome de Sem, o nome do filho de Sem, o nome do Arfaxade, que veio de Sem, aí depois vem um outro, blá, 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 até chegar em Jesus Cristo. Aí vai passar por Davi, porque a Bíblia fala que Jesus era o filho de Davi também, né? É usado também dessa forma. Então, essa linha amarela, toda vez que vocês olharem para ela na timeline, representa a linhagem de onde Cristo veio. Mas tem um negócio. No livro de Hebreus, o livro de Hebreus nos apresenta Jesus como da linhagem de Melquisedeque. Por que fala isso lá em Hebreus? Porque Melquisedeque era o sumo sacerdote que apareceu para Abraão, que Abraão, inclusive, lá dá os dízimos para ele e tudo mais, que ele não tinha genealogia, ele não tinha princípio e ele não tinha fim. E quando a Bíblia fala de Deus, fala o quê? Ele é o começo e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Pode falar. Professor, não sei se o senhor conhece, se o senhor já leu o livro, inclusive eu adquiri esse tempo atrás aí, em PDF, o livro Gênesis segundo Melquisedeque. Eu tenho ele, ainda não li, mas eu tô muito curioso. Agora que você me lembrou, eu acho que depois dessa aula aqui de hoje eu vou dar uma lida nele. Eu comecei a ler, ele fala é bem interessante, assim, sabe? Eu li pouco, assim, sabe? Tá, eu Mas vou dar uma agora que o olhada. senhor mencionou Melquisedeque, eu vou ler também. Ótimo, eu também vou. Eu também vou. Eu preciso, você não é o primeiro que me sugere ler esse livro. Eu vou fazer isso. Então, segundo as escrituras, Melquisedeque ele não tinha genealogia. Então, por que a Bíblia fala sobre isso? Porque a Bíblia é clara para que as pessoas não briguem por causa de genealogia. Ah, não, Jesus é dessa linhagem. Ah, não, é daquela. Ah, não, é dessa. Ah, não, é daquela. Ah, então não gosto mais de você, vai pro inferno. Entendeu? Esse que é o problema que as pessoas acabam gerando por discussões bobas. Pode falar, Ana. Professor, eu fui mórmon durante 7 anos. E lá eles creem que todo homem recebe o sacerdócio de eu não sei falar esse nome. Melquisedeque. Melquisedeque. E aí eles têm, por imposição de mão, eles recebem o dom e eles podem até curar, dizem eles, né?
E Olha que assim, eu sempre interessante. achei aquilo uma palhaçada, né. Então, E você foi mas 7 anos da Igreja dos Mórmons? eu fui. E então, ó, vou te fazer uma pergunta. Você lia o livro de Mórmon? Sim. Você leu assim bastante? Você tinha conhecimento mesmo ou você só acompanhava nas reuniões? Não, eu li, eu tenho um pouco de conhecimento, Tá, mas eu acho que eu sou muito desconfiada, então, às vezes eu parava muito numa página só até aquilo sanar. tá, tá. Porque depois a parte, eu quero conversar com você sobre isso. Por que que eu tô falando isso? Porque o livro de Mormon foi escrito por Joseph Smith, que é um camarada que diz que teve uma Na verdade, revelação. ele traduziu, né. Isso. Ele teve uma revelação, e aí ele através daquelas pedras Umim e Turumim, não lembro o nome direito lá, Urim e Tumim. Turim e Tumim, isso. Ele conseguiu traduzir esse livro que ele encontrou e ele dizia que nas escrituras havia menção desse livro. Então, eles usam inclusive a Bíblia para falar que esse livro que estava perdido foi encontrado por Joseph Smith e tal. Agora, com respeito à vida de Joseph Smith, ele teve uns lances meio estranhos, mas aqui a gente não julga a pessoa. A gente quer saber do material que ela prega, para ver se faz sentido ou não. Não importa se a pessoa pular da ponte e morrer afogada. O problema é dela, a vida é dela, faz o que ela quiser. Agora, Sim, com o material, é interessante porque às vezes pode ser que tenha algum dado que nessa timeline aqui ela possa vir a fazer sentido para nós e a gente conseguir mais um pedacinho da história até o porquê que chegou aonde chegou com essa história. Qual que é o problema do ser humano? Tudo que o ser humano recebe de forma que ele acredita ser uma revelação. Pode escrever o que eu estou falando e vocês vão perceber. Tudo que o ser humano, em algum dado momento da vida dele, ele diz que recebeu algo de Deus no seu espírito, o problema é que ele pega aquilo, faz daquilo a única verdade existente e quer que todo mundo agora siga a revelação que ele recebeu, senão as pessoas estão fazendo errado. E aí ele abre a igreja dele, ele começa a pregar a Bíblia do jeito dele, ou às vezes abre uma religião ou uma denominação, como foram todos estes homens que vocês conhecem, não apenas o Joseph Smith. Ok? Então, a Ellen Green White fez isso e criaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ok? Os batistas fizeram isso, os presbiterianos fizeram isso, os calvinistas fizeram isso, os luteranos fizeram isso. Quer dizer, todo mundo pegava uma coisa que alguém chegou a uma conclusão e falava, pronto, essa é a nossa religião. E aí toda vez se quebra. O que nós estamos fazendo hoje? Através desse estudo. Estamos descobrindo que aos olhos de Deus, todo mundo é igual. A diferença está justamente nessa soberba de achar que você tem algo especial e melhor que os outros. Ah, eu recebi uma revelação e se a pessoa não fizer aquilo que eu estou falando, vai ficar feio pro lado dela, tá? Então a gente não vai bitolar nessa questão. Mas, Ana, obrigado, viu? Então vamos lá, continuando aqui. Vocês estão percebendo que essa linha amarela é, então, a linhagem de Jesus. Nasceu Sete, então, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã é aquele camarada que se torna sábio aos 40 anos, e olha a novidade, que depois, ontem na live do Samuel, que eu me dei conta. Eu não sei se eu tinha falado isso para vocês, talvez eu até tinha falado, mas não tinha me dado conta do número. Olha a idade de Adão, quando o livro de Jazar diz que Cainã se tornou sábio. Ele tinha exatamente a idade que Enoque vai ser arrebatado, e que é a quantidade de dias dentro de um ano. Ou seja, ele tinha 365 anos de idade. Ok? Fatos curiosos. Aqui a gente pode usar até a gematria. Eu não sei, tem gente que fala gemátria, tem gente que fala gematria. Eu acho que é gematria a pronúncia correta, depois eu vou ver. Gematria é a forma de você pegar as palavras com número, tal. Eles fazem umas jogadas assim, mas assim, como tem muito também ligação a questões cabalísticas, é outra coisa também que eu não estou muito preocupado. Então, eu vou falar aqui como um fato curioso. Não estou querendo insinuar absolutamente nada, ok? Aí, Cainã vai gerar
Maalalel. Eu vou trocar o nome desse camarada, porque Maalaleel é muito ruim falar. E o nome dele em algumas Bíblias, ou na maioria das Bíblias, está escrito Maalalel, muito mais simples. Então, Cainã gera Maalalel. Maalalel não foi apenas o único filho de Cainã. Olha que interessante. Cainã teve Enã, teve Mered, ok? E teve duas filhas, Ada e Zilá. Quem são Ada e Zilá? As duas mulheres que o Lameque da linhagem de Caim vai tomar como esposa. Olha aí uma coisa que o livro de Jazar responde que ninguém também explicava. Essas duas mulheres que Lameque toma para si são as filhas de Cainã. Ou seja, aqui houve a primeira miscigenação das duas linhagens. Aqui casou as mulheres de Cá com os homens de Cá. Mas não foi as mulheres de Cá que casaram com os homens de Cá, perceberam? É as mulheres daqui que vieram para cá. Então, esses camaradas trouxeram da linhagem de Sete para cá, os genes de lá. E esses camaradas aqui continuaram a linha de tendência ao mal que eles tinham, porque independente se você acredita na semente da serpente, como é pregado e ensinado pelo canal do Samuel Benini e outros muitos canais hoje que falam isso, independente se você acredita ou não, isso é fato. Me desculpem, mas vocês têm que concordar comigo porque é fato. A Bíblia claramente diz que quem matou Abel foi Caim. Ou seja, ele é o filho do lado de lá. E o Abel do lado de cá. E foi da linhagem de Caim e começa a morrer mais gente por causa de assassinato. Da linhagem de Abel, você não vê ninguém falando que matou alguém. Até o presente momento, ok? Até o presente momento, nas duas linhagens, a única linhagem que fala de coisas estranhas é a linhagem de Caim, que é essa de baixo. Essa linha escura preta aqui é a linha, é o Caim. Ó, vou voltar aqui para vocês verem. Então, essas coisas eu tenho que arrumar na timeline. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que pegar o nome Caim e eu tenho que começar a colocar aqui, ó, para eu lembrar de quem é quem aqui, porque senão eu fico maluco também. Então, olha só, aqui é Caim, Caim gerou Enoque, Enoque gerou Irad, Irad gerou Jael gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque. Esse Lameque é o cara, ó, tá os dois vivendo juntos aqui, ó, Lameque tá aqui, Caim tá aqui e Sete tá aqui, ó. Tem aí todo mundo vivendo bonitinho aí, ó. Nessa altura do campeonato, em algum dado momento, não sabemos o ano exato, o que vai acontecer? No período da vida de Cainã, sabemos isso. Eles vão e se casam. Eles têm uma relação familiar e se casam. Mulheres do lado de Abel passam para o lado de Caim, Lameque, filho de Caim, e não o contrário. E qual que é a outra questão? Lameque, sendo da linhagem de Caim, não ficou muito satisfeito com uma mulher só, ele teve que passar a mão em logo duas. Percebe como começa essa linhagem ter uma deturpação? Então, essa parte é clara para vocês? Independente, vamos supor, não existe semente da serpente. A Eva comeu mesmo, foi um frutinho da árvore lá, deu um frutinho para o Adão comer também, só que o frutinho realmente existiu, ele era só o frutinho lá do conhecimento do bem e do mal e pronto, acabou. Não era um fruto afrodisíaco que aí despertou interesse nela, ela percebeu que estava nua, foi lá e teve relação com um, e foi lá e teve relação com outro, e acabou havendo aquela superfecundação. Então você não acredita disso, não tem problema, não muda nada o fato bíblico de que a linhagem de Caim é a assassina até agora. E a linhagem de Caim é a que está passando mão em mais mulheres. Esse é o único diferencial aqui das duas linhagens até o presente momento, e está escrito no livro abertamente de Gênesis que é assim que está acontecendo, ok? Então, alguma coisa esquisita tem nessa linhagem do Caim, então vamos continuar estudando.
Quando nós chegamos aqui nesse período, Ada e Zilá, elas vão ter filhos. Ada vai ter Jubal e Jabal, e a Zilá vai ter Tubal, Caim e Naamá. Essa Naamá, tá? É o mesmo nome dado para a esposa de Noé, quando Noé casa. Mas nós sabemos que essa Naamá não é a mesma Naamá lá da linhagem de Abel, porque quando é citada a linhagem dessa Naamá, cita vindo da linhagem de Lameque, que é filho de Metusael. E o Lameque, de lá de cima da linhagem de Abel, olha só quem que ele é. Ele é filho de Matusalém, não Metusael. Mas eu disse para vocês que, mesmo que exista essa diferença nas duas linhas, nas duas linhagens, presta atenção. Você percebeu que tem Enoque na linhagem de Caim? O primeiro filho de Caim é Enoque. Olha o Enoque aqui. Você percebeu que tem um Irade lá na descendência de Caim? Tem um Jared aqui, ó. Se você tirar aqui, ó, e em alguns lugares a mudança de vogais, ela faz essas diferenças de som, mas você no fundo está também usando uma mesma raiz da palavra, ok? Então, ó, Irade lembra de Jared. Meu Jael lembra de Maalalel. Olha como é muito parecido o nome até das pessoas das linhagens. Agora, por que eu sei que esse Enoque é da linhagem de Abel? Porque no livro de Judas fala, o sétimo depois de Adão. Como que eu sei que Enoque é o sétimo? Porque eu vou contar. Depois de Adão, Adão teve um filho que chamava, qual o nome dele? Abel. Abel foi assassinado. Quem ficou no lugar de Abel? Sete. Então, olha só, Adão, ó, o sétimo depois de Adão, ó. 1, Abel. 2, Sete. 3, Enos. 4, Cainã. 5, Maalalel. 6, Jared. 7, quem que é? O Enoque. Então, certinho aqui, ó, segundo o que está escrito em Judas. Então, isso aqui também bate perfeitamente, por isso que cada vez mais eu me convenço de que o livro de Enoque também é, sim, um livro que merece ser observado, tá? Olha o que diz a Bíblia. Toda escritura, ela é boa para ensinar, redarguir e blá, 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 blá. Toda escritura. Não fala os 66 livros da Bíblia são aptos para isso. Então, assim, naquela época, não tinha essa compilação de livros. Isso foi gerado pelo Concílio de Nicéia no ano 325, que eles foram mudando as coisas e foram estabelecendo algo que podia fundamentar o quê? A religião que eles queriam que fosse a religião universal. Tanto que ainda que temos todas as religiões que existem, sabemos que a Igreja Católica em Roma é extremamente forte, exerce um poder absurdo sobre o mundo, ok? Isso não precisa. Professor, Pode falar. e 66 livros é um número bem suspeito, né? Não é esquisito? Justo eles deixarem meia meia? Eu também achei esquisito. Mas fazer o quê? E eu não quero, como eu não quero ficar usando de muitas questões, justamente por causa daquela coisa da gematria que eu falei, de números, eu vou sempre apresentar como uma curiosidade, mas não é curioso, no mínimo, isso daí? Tudo parece. A bola giratória está rodando a 1.666 km por hora. Um monte de cálculos relacionados ao espaço e ao universo que eles apresentam terminam com ponto 666, ponto 666. Não é só o giro da Terra em torno do seu eixo. Esse povo deixa assinatura, né, professor? Então, assim como eu acredito que Deus deixou a assinatura dele na criação, eu também acho que esse povo deixa a assinatura dele nas coisas, assim, meio que, sabe? Tem que. Por quê? Porque eu acredito que o próprio Deus não permite que algo seja feito dessa forma, tipo, tão sorrateira. Mas sabemos que Satanás se transforma em até anjo de luz. Sabemos que para fazer o mal, as pragas dos demônios são bons para disfarçar, entendeu? Então,
O negócio é mais embaixo. A gente vai aprendendo a discernir, vai aprendendo a entender, e aí a gente consegue se livrar até de umas boas enrascadas. Hoje, eu me livro de umas boas enrascadas, que antes eu era meio bobão, eu caí em tudo, que eu achava que todo mundo era bom, todo mundo era legal. Eu não tinha essa malícia de achar que as pessoas podiam estar com alguma intenção por trás do que estavam fazendo, porque elas chegavam assim todas rindo, sorridentes, você não sabia. Quando você ia ver, pum, um monte de coisa escondida lá que você não sabia que tinha. E não que eu tô dizendo coisas malignas no sentido de ser coisas, caso de polícia, nada, mas são coisas do caráter. Você descobria que tem um monte de problema de falta de caráter. A pessoa fala uma coisa, faz outra, promete um negócio, não cumpre, sai dizendo para todo mundo um monte de mentira que não tem nada a ver com a realidade, entendeu? E isso acontece, tem gente que é viciada em mentir, sabia? Tem gente que é viciada em mentir, e eu vou te falar, não é muito difícil, não. Às vezes a gente se pegar em alguma coisa errada, se a gente não ficar esperto. A gente, às vezes, contar uma história um pouco diferente do que aconteceu, porque você não quer dar aquele braço a torcer sobre algum determinado ponto da história. Então, isso serve para nós também. Não estou falando aqui só apontando para os outros. Estão percebendo aqui que temos as duas gerações. Ó, então vamos lá. Temos duas linhagens. Uma linhagem aparentemente está indo tudo bem, tudo normal. Um homem casa com uma mulher e tem seus filhos, casa com uma mulher e tem seus filhos, casa com uma mulher e tem seus filhos. A outra linhagem já mata o irmão, já acaba com a linhagem do outro lado, Deus tem que dar um outro filho para a mulher para que ela possa dar sequência na linhagem que foi assassinada. Essa linhagem já pega duas mulheres para casar, vai percebendo o que está acontecendo. Nessa linhagem, que é a linhagem de Sete, Lameque vai ser quem? Lameque vai ser o pai do nosso querido Noé. Então, Lameque, da linhagem de Sete, é o pai de Noé. E quem vem lá? Naamá. Quem é essa Naamá? Essa Naamá, fica claro no livro de Jazar, que ela é a filha de Enoque. Opa, Enoque teve filha? Teve filho e filha. Ou seja, Enoque não teve o Matusalém, mas além do Matusalém, ó, aqui essa faixa branca era a vida de Enoque. Ele já morreu, né? Morreu, né? Ele foi arrebatado, na verdade. Então ele já saiu da timeline, ele morreu para a timeline aqui. Ele foi arrebatado. Voltando no Enoque, ó, aos 365 anos, ele gerou Matusalém. Com quantos anos ele tinha quando ele gera Matusalém? Vamos ver. Matusalém, vamos ver quantos anos Enoque tinha aqui. Ó, Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. E aí ele viveu mais 300 anos certinho. Então Matusalém tem que estar com 300 anos quando Enoque morre. Vamos ver se está certa essa matemática aqui. O Enoque estava com 365 anos e o Matusalém com 300. Só que Enoque não gerou só esse filho. Quem mais Enoque gerou? Aqui nós temos o nome da filha de Enoque, que é a Naamá, essa mulher aqui, ó. Aqui, ó. Só que além de Naamá, Enoque teve uma filha chamada Melca, e ele teve dois filhos, um chamado Eliseu e outro chamado Elimeleque. Sabe agora o que a gente vai descobrir com a timeline? Que Noé não tinha 3 filhos? Tinha, né? Eles não tinham 3 esposas? Cada um tinha uma esposa? Pois é, Naamá era a esposa de Noé, filha de Enoque. E as 3 esposas dos filhos de Noé eram as filhas de Elimeleque. O Elimeleque, que foi gerado por Enoque, gerou 3 filhas, ok? Então, as 4 mulheres que estavam dentro da arca eram da linhagem de Enoque. Foram fruto de Enoque. Olha que interessante. Vocês sabiam disso? Não? Então, a gente agora, para a gente não ficar aqui só eu falando, nós vamos pegar a parte do texto agora e nós vamos ler essas informações, ok? Para a gente ver se realmente está tudo certinho e o que bate. Hoje a nossa aula é para desvendar o mistério das Naamás e dessa geração que vai chegar até Noé. E aí, dali para frente,
a gente vai ver o que aconteceu nas novas linhagens que nasceram de Noé, através de Sem, Cão e Jafé. Aí nós vamos ter coisa para estudar aos montes, ok? Então vamos lá, vou pegar o livro de Jazar aqui agora. Estão entendendo? Alguém tem algum comentário? Aproveita, já pode fazer, fica à vontade, vou dar um tempinho para vocês respirar. Manda bala aí. Professor, Semiramis, você colocou ela aí na linha do tempo? Então, a mulher de Nimrod? Isso. Não coloquei ainda. Depois, se você puder me falar quando ela nasce e quando ela morre, onde que está esse dado, eu coloco lá. Você percebeu que ela não diz de onde ela veio. Ah, Tem não diz? Tem teorias que diz que ela é um anjo caído. Ah, então, Tá? olha só que louco isso daí, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a parte que é do livro de Jazar aqui nesse contexto e vamos estudar. Eu tô aqui tão curioso quanto vocês. Livro de Jazar. Eu vou compartilhar com vocês agora esse material. Então, começando aqui o livro de Jazar, vamos fazer uma busca. Olha aqui, ó. E no fim dos dias e anos, ó, quem ficou velha? Zilá. O Senhor abriu seu ventre. Então, você tem que entender essa parte aqui da história. A Zilá nos é relatado no livro de Jazar que ela não podia ter filho. E lembra que no livro de Enoque, os anjos caídos lá que se apossaram das mulheres, começaram a ensinar os homens a fazer divisão de raízes, começaram a inventar umas poção lá para a galera tomar. E olha como que era que a humanidade estava corrompida. Os homens, para manter a beleza das mulheres, de seus corpos, e elas não ficarem grávidas e não perder aquela escultura fenomenal que eles viam, eles davam um negócio para a mulher beber que impedia a mulher de ficar grávida. Então elas não engravidavam. E essa Zilá tomou esse barato aí. Vamos ver essa história juntos? E estes são os nomes dos filhos de Cainã, o nome do primogênito, Maalalel, o segundo, Enã, e o terceiro, Mered. E suas irmãs foram, Ada e Zilá. Lembra que eu falei que era da linhagem de Cainã? Olha aqui no livro de Jazar mostrando quem era quem. Estes são os 5 filhos de Cainã que nele nasceram. Esse dado não tem em Gênesis, pulou essa parte. Então aqui a gente mata essa charada do casamento de Lameque com as 2 mulheres. E Lameque, filho de Metusael, que eu falo aqui é um adendo meu, tá? Bem similar com Matusalém, ó, Metusael, Matusalém, bem parecido. Tornou-se relacionado com Cainã pelo casamento e tomou as suas 2 filhas por mulheres. E Ada concebeu e deu à luz um filho a Lameque, e ela chamou o seu nome Jabal. E ela concebeu novamente. Tá vendo como tá batendo com o livro de Gênesis? Os filhos que estão citados lá no livro de Gênesis, Jabal, tal, e Jubal, tá citado aqui. E ela concebeu novamente e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Jubal. Agora, o que acontecia com Zilá? E Zilá, sua irmã, era estéril naqueles dias e não tinha descendência. Por que a coitadinha não tinha? Porque naqueles dias os filhos dos homens começaram a pecar contra Deus e a transgredir os mandamentos que ele tinha ordenado a Adão, para serem frutíferos e se multiplicar. Eles não queriam multiplicar na terra. E alguns dos filhos dos homens, o que eles fizeram? Suas mulheres beberem uma poção que as tornou estéreis, a fim de que elas pudessem reter suas figuras. É o que eu estava falando, aquela figura, silhueta formosa do corpinho de violão, por meio da qual sua aparência bela não desaparecesse. Olha, a maldade chegou a tal ponto que os caras queriam a mulherada só para ter sexo. A mulher era tipo um objeto. Ó, você vai dar um negocinho para ela tomar aí, ela não vai engravidar e vamos manter as mulheres tudo bonitona. E a gente não vai procriar, não vai botar filho. Ou seja, até nisso eles estavam indo contra o mandamento, que era multiplicai-vos e povoai a terra, enchei a terra. Quando os filhos dos homens fizeram algumas de suas mulheres beberem, Zilá bebeu com elas. Então a Zilá tomou esse barato aí também. O que aconteceu com ela? Ficou estéril. E as mulheres procriadoras pareceram abomináveis aos olhos de seus maridos, como viúvas, enquanto seus maridos viviam, pois somente as estéreis eram-lhes aprazíveis.
Então, as mulheres que não tinham tomado essa poção e estavam parindo filho, não agradavam os homens, elas se tornavam abomináveis aos olhos dos seus maridos. Olha que raça de víboras, como a Bíblia mesmo chama. O cara, a mulher virou um robô ali, tá? Ela não podia nem procriar, nem fazer porque a mulher tem o direito de escolher se ela quer ter filho ou não quer, mas se ela quisesse, o marido já não cortava o barato dela aqui. Então, enquanto seus maridos viviam, pois somente as estéreis eram lhes aprazíveis. Então, as mulheres que eram estéreis eram as que eram requisitadas e as que procriadoras eram abominadas, ok? E no fim dos dias e anos, então quando a Zilá envelheceu, alguma coisa deve ter acontecido no organismo dela, que a força daquela poção, e não é poção mágica, é o nome que eles dão para um tipo de mistura, alguma coisa que eles fizeram com produtos que provavelmente deve ser da parte ruim da terra que produziu, porque a Bíblia fala que depois da queda a terra também produziu cardos e abrolhos. Eles pegam umas coisas lá, faz um treco, faz um caldo verde, faz uma, como é que chama aquele, um detox lá, um suco verde, e dava para a mulher tomar, só que aquilo fazia o quê? Tornava a mulher estéril. E ao longo dos anos, deve ter perdido essa força, esse treco que ela tomou. E ela acabou tendo a madre dela aberta e ela engravida. Quem que essa mulher vai gerar? Vamos ver aqui. E no fim dos dias e anos, quando Zilá ficou velho, o Senhor abriu seu ventre. Ou seja, por que fala o Senhor abriu seu ventre? Porque aconteceu alguma coisa que Deus permitiu ali, no caso, eu digo assim, esse permitiu, não é aquele permitiu que eu estava falando antes. É tipo, Deus fez com que alguma coisa acontecesse para que ela voltasse a dar à luz, que nem fez com Sara, que nem fez com aquela mulher de Eucana, a Ana, que teve Samuel, entendeu? Que fala que ela não podia ter filho e Deus abria a madre delas. E aí, ela concebeu e deu à luz um filho e chamou seu nome Tubal-Caim. Olha aí como bate lá com o livro de Gênesis, que é os dois nomes que tem lá, Tubal-Caim, dizendo, bom, vamos lá, o que significa Tubal-Caim? Quando ela dá a luz a Tubal-Caim, ela diz, depois que eu havia murchado, obtive-o do Deus Todo-Poderoso. Ok? Então, essa mulher, ela gerou um filho. Agora, eu vou perguntar isso aqui para as pessoas, não vocês aqui, mas agora me surgiu uma coisa interessantíssima. As pessoas que defendem a parte da semente da serpente dizem que quando Eva fala adquirir um varão do Senhor, foi aquela questão da relação dela com o Lúcifer, lá o Satanás, o diabo, sei lá o nome que queira dar, lá no jardim. E essa Zilá está dizendo que o Senhor abriu a sua madre. Então, vai saber, né? Vou aqui viajar aqui na minha maionese aqui, vai saber se essas coisas de fato são assim, se isso aqui também não seria uma forma de relatar que a própria Zilá só teve a madre aberta porque ela pode ter tido também relação com algum tipo de anjo caído. Tá sacando o que eu tô querendo dizer? Se for dentro dessa teoria que eles falam, e se isso for realmente assim, tá? Então, eu tô supondo aqui, porque é, no mínimo, interessante. Ela usa as mesmas palavras, ó. Obtive-o do Deus Todo-Poderoso, ok? Mas é interessante essa parte aqui. Então, só para ficar claro, não estou afirmando nada, só estou levantando uma lebre aqui para a gente poder pesquisar e lembrar que essas coisas são o que são citados pelas pessoas que defendem essa linhagem, ok? Essa forma de raciocínio. Ela concebeu novamente e deu à luz uma filha e chamou seu nome Naamá. Quando ela tem a filha chamada Naamá, ela diz, depois que eu havia murchado, obtive prazer e deleite. Olha como os nomes eram aplicados através dos filhos para identificar uma sensação, como eu disse lá numa das nossas aulas, para indicar uma coisa que estava acontecendo na Terra, ou um sentimento próprio da mãe, ou até um sentimento do pai, tá? Então, os nomes tinham esse tipo de relação.
E Lameque era velho e avançado em anos, e seus olhos se escureceram, que ele não podia ver. Aí aqui vai rolar uma outra história, ok? Então, o que nós estamos vendo aqui? Tá claro para vocês que essa Naamá é essa Naamá aqui, ó, de Lameque dessa geração. Por quê? Porque é o nome dos filhos, ó. Tubal-Caim, Naamá nasceu de Zilá. Então, essa Naamá é da linhagem de Zilá. Não tem nada a ver com essa Naamá aqui, que é da linhagem de Enoque. Nada a ver, tá? Essa Naamá aqui é outra. E agora nós vamos ver a parte dela. Então, por isso que a gente vai avançar no livro de Jazar. Vamos lá mais uma vez. Então, como eu fiz agora a busca pelo nome Naamá, nós vimos a primeira. Olha aqui, Naamá, filha de quem? Enoque. Aqui já não é a Naamá, filha de Lameque com Zilá. É a Naamá, filha de Enoque. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro para que vocês vejam que cada genealogia continha uma Naamá, ok? Então, vamos ler esse pedaço. E o Senhor disse a Noé, ó, Noé, ele não tinha nem mulher. E ele não ia se casar. Sabe por quê? Presta atenção nisso aqui, que coisa louca. Noé, filho de Lameque, se absteve de tomar mulher naqueles dias para gerar filhos. Pois ele disse, bom, certamente agora Deus destruirá a terra. Por que então vou gerar filho? Olha a cabeça do Noé. Ele não estava nem preocupado de ter sexo nesse caso. Ou de ter uma família. Ou de ter uma esposa. Ele falou, bom, vai destruir tudo, vai morrer. É tipo assim, vai acabar tudo. Pra que eu vou pôr filho no mundo? Você já ouviu gente falando assim? Pô, com esse mundo do jeito que tá, pra que eu vou pôr filho no mundo? Tem esses lances também que a gente escuta, né? Noé é a pessoa a mesma coisa. A mesma coisa. Aí fala assim, ó. E Noé era um homem justo. Ele foi perfeito em sua geração. E o Senhor o escolheu para suscitar o quê? Que Deus queria? Por que Deus queria suscitar uma semente da semente de Noé? Tá vendo como essas coisas são meio sutis? Por que é uma semente? A semente está falando da linhagem, dos filhos, ok? A semente tem relação com filhos, com linhagens, sobre a face da terra. E o Senhor disse a Noé, o próprio Senhor então falou assim, Noé, é o seguinte, não. Toma para ti uma mulher e gera filhos. Toma para ti quantas mulheres Deus falou? 3? Não, toma umas 5 mulheres, porque uma só é pouco. Não. Quando Deus fala uma. O que o Lameque fez lá? Pegou 2 por conta própria. Então Deus nunca mandou casar com 2 mulheres. Toma para ti uma mulher e gera filhos, porque eu tenho te visto justo diante de mim nesta geração. E tu suscitarás semente e teus filhos contigo. Bom, precisa de um dicionário para a gente saber que semente tem a ver com geração, com filhos? Semente aqui. Professor, Pode falar. semente, não sei na etimologia, mas acho que vem de sêmen, né? Isso, muito bem, muito bem. Semente está ligado intrinsecamente ao sêmen do homem. Semente é perfeita a sua analogia. É perfeita, ok? E lembrem-se, etimologia a gente usa bastante, porque nas escrituras está repleto de etimologia. E ainda bem que a Clarissa lembrou disso. Por quê? Mas tem um detalhe também, tem um detalhe, mente. Pode falar. Na mente, semente é na mente. Semente também tem a palavra, exatamente, também está relacionado. Olha que beleza. Tá vendo como tudo tem um fundamento? Se a gente parar e começar a analisar, tudo tem um princípio. Muito bem. Quem que foi que falou aí agora? Rodrigo. Ô, Rodrigo, obrigado aí por ter falado isso aí. Verdade. Então, tu suscitarás semente e teus filhos contigo no meio da terra. E Noé foi e tomou uma mulher. Quem que ele escolheu? Ele podia ter escolhido outra mulher, certo? Mas ele foi lá e escolheu quem? A filha de Enoque. Por quê? Porque era da linhagem dele. E ela estava... Quantos anos a mulher tinha quando ele casa com ela, meu?
Mas, olha, eu vou te falar aí, tem gente que gosta de casar com mulher mais velha, tem gente que fala que não deve casar com mulher mais velha, que a mulher tem que ser mais nova, mas olha, Noé casou com uma mulher que tinha 580 anos, quando ele tinha 498. Ou seja, ela tinha 82 anos a mais do que ele. Interessante isso, né? Bom, vamos lá, vou fazer outra pergunta. Tá claro até esse momento que a Naamá é da linhagem de Sete, que é da linhagem que veio o Enoque. Agora, mas vem cá, gente. Não tem uma mulher que nasceu chamada Naamá de Lameque e também tinha um tataravô chamado Enoque, que é da linhagem de Caim. Entende a confusão aqui que pode ocorrer? Porque temos dois Enoques, o Enoque de Caim e tal. Então, assim, mas professor, então como que você tem certeza que aqui não é o Enoque da linhagem de Caim e está me dizendo categoricamente que é a Naamá da linhagem dos filhos de Sete? Vamos ver se a gente consegue descobrir. É porque aqui está falando filha de Enoque. Não está falando bisneta, tataraneta de Enoque. Então, quando a gente lê sobre Enoque aqui em cima, fala, vamos dar uma olhadinha lá. Olha aqui, ó. Naqueles dias, quando Lameque, filho de quem? Metusalém, tinha 168 anos de idade, Sete, filho de Adão, morreu. E todos os dias que viveu Sete foram 912 anos e morreu. Bate lá com Gênesis. E Lameque tinha 182 anos de idade quando tomou Ashmua, filha de quem? Eliseu. Filho de quem? Seu tio Enoque. E ela concebeu. Aqui também nós temos o Lameque, da linhagem de Matusalém, tomando uma mulher, filha de Eliseu, que era filho do seu tio Enoque. Então, Enoque teve Eliseu, Elimeleque, a Naamá e a Melca. Lembra desses quatro que eu mostrei para vocês na timeline? Então, aqui já está começando a fazer o sentido lá, porque filha de Enoque. Era essa mulher aí. Enoque gerou Matusalém, Eliseu e Elimeleque. 3 filhos. E suas irmãs foram Melca e Naamá. O versículo não fala lá filha de Enoque, então não pode ser o Enoque de Caim, porque a Naamá é filha de Lameque, ela não é filha de Enoque, ok? Então aqui é aquela parte que eu estava falando que mostra que essa Naamá, que Noé casou, era a filha de Enoque. Então, só para antes da gente terminar, vou só consertar um detalhe, que eu falei uma coisa errada, porque na hora eu confundi os nomes e porque eu me esqueci mesmo, tá? Eu falei uma informação aqui que eu vou consertar agora para vocês. E Noé tomou as 3 filhas, não é de Elimeleque, eu tinha falado que elas eram filhas do filho de Enoque. Não, as esposas dos filhos de Noé, elas eram filhas de Eliaquim, que era filho de Matusalém. Então aqui a gente sabe que Matusalém, além de ter tido um filho chamado Lameque, e depois dele vem Noé, ele também teve um filho chamado Eliaquim. Então é daqui que vem. Então, a esposa de Noé é Naamá, filha de Enoque da sua linhagem, e as filhas dos seus filhos, que ele toma para os seus filhos, é da linhagem de Matusalém, através do seu filho Eliaquim. Eu queria consertar isso, porque foi isso que eu falei lá atrás, que eu falei Elimeleque, estava errado. Não esquece aquilo que eu falei lá, o certo é isso aqui. Aí na timeline está certa. Por quê? Porque aqui tem, ó, filha de Eliaquim, e não filha de Elimeleque. Então, essas 3 mulheres são de Eliaquim, e a Naamá é de Enoque. Tá? E Eliaquim era quem? Então chega aqui dos 498 anos da idade de Noé casando com Naamá, e Naamá concebeu e deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Jafé. Olha aqui o livro de Jazar,
colocando um primogênito diferente do livro de Gênesis. E ele chamou o seu nome Jafé, dizendo: Deus tem me aumentado na terra. Ela concebeu de novo e teve um filho, e ele chamou o seu nome de Sem. Deus me tem feito um remanescente para suscitar semente no meio da terra. E cadê o Cão? Cadê o filho Cão de Noé? Vocês perceberam que não foi mencionado aqui até esse momento? Falou que a Naamá concebeu à luz um filho e chamou seu nome Jafé, e o outro Sem. Cadê o Cão? Bom, aqui ainda não falou nada. E Noé tinha 502 anos de idade quando Naamá teve 100. Bom, aqui é onde a timeline fica interessante. Porque você vai ver aqui agora, ó, quando você chega no ano 502 da vida de Noé, aqui, ó, Noé casa com 498 anos, a Naamá está com 580. Então, se ela gerou o filho quando Noé tinha 502 anos de idade, quando Naamá teve 100. Ó, então, 100 nasceu aos 502 anos do ano de 1558. Sem nasceu em 1558, aos 502 anos de Noé, e aí vem, ó, os meninos cresceram e andaram nos caminhos do Senhor. Então, o que eu fiz, Eduardo? Eu fiz isso aqui. Se ela aqui estava apresentando que Jafé tinha vindo primeiro, nesse caso, eu coloquei um ano antes o nascimento de Jafé aqui, ó. Em tudo o que Matusalém e Noé, seu pai, lhe ensinaram. E Lameque, pai de Noé, morreu naqueles dias. Mas, na verdade, ele não foi com todo o seu coração nos caminhos de seu pai. E ele morreu no 595º ano da vida de Noé. Então, quando Noé teve 595 anos, quem que morreu? Ó? Lameque. Olha a idade de Lameque, interessante. Ele tinha 777 anos. Interessante isso aqui. Faltava 5 anos para o dilúvio. E o livro de Jazar nos diz que foi nesse período que a arca foi construída. Então, a arca não foi construída em 120 anos. A arca foi construída em 5 anos. Tem gente falando que a arca foi 100 anos de construção. Não. Vamos lá? Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E todos os filhos dos homens que conheciam o Senhor morreram naquele ano, antes do Senhor trazer o mal sobre eles. O que aconteceu? Toda aquela geração de gente boa, que era da linhagem de Sete, morreu antes da destruição pelo dilúvio. Deus não permitiu que eles fossem mortos afogados. Quem morreu afogado foi toda a geração de Caim, mas não a geração de Sete. Então morreu Lameque. E no ano do dilúvio, que é o ano 600, morre o homem mais velho da história da Bíblia, que é Matusalém, aos 969 anos, e bate como uma luva. 600 anos de Noé, olha a idade de Matusalém no ano que vem o dilúvio, batendo certinho a matemática contada na escritura. E o ano é o ano de 1956. Então, nós sabemos o ano que veio o dilúvio, nós sabemos o ano que Abraão nasceu, nós sabemos o ano que Sem nasceu, nós sabemos com quem Noé casou, nós sabemos de qual linhagem era essa mulher que Noé casou, e nós sabemos que fala-se de Jafé, fala-se de Sem, mas não se fala de Cão. Vocês perceberam, meus irmãos, que tem alguma coisa aqui, que pode ser uma chave ou não? Então a gente vai dar uma pesquisada mais a fundo nessas informações para ver aonde que a gente vai chegar com isso. Naquele tempo o Senhor disse a Noé e Matusalém: levanta-te e proclama aos filhos dos homens todas as palavras que falei contigo nesses dias, porventura podem se converter dos seus maus caminhos, e eu então me arrependerei do mal e não o trarei. E Noé e Matusalém ficaram de pé, disseram aos ouvidos dos filhos. Foi aqui que Noé começou a pregar. Mais ou menos como Jesus viveu 30 anos, depois em 3 anos fez o seu ministério e pregava o arrependimento, Noé ficou 115 anos na dele lá. Nos últimos 5 anos, Deus falou, pode falar para todo mundo aí que agora o bagulho vai ficar louco. Se não se converter, vai virar todo mundo aí
pedra. E aí, Noé e Matusalém ficaram em pé, mas os filhos dos homens não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos a todas as suas declarações. E foi depois disso que o Senhor disse a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim por causa de suas más obras, e eis que vou destruir a terra. E tu toma para ti madeira de gofre. Olha lá, agora que ele vai falar para ele construir a arca. Noé está com 495 anos, porque Lameque tinha acabado de morrer. Aqui ele começa a construção. Então, vai aparecer todo o texto da construção da arca, e aqui provamos nessa escritura que em seu 595º ano, Noé começou a fazer a arca, e ele fez a arca em 5 anos. Aí eu pergunto, precisa ter faculdade para interpretar isso aqui? Ou tá bem claro que foram 5 anos que Noé levou para fazer a arca? Tá bem claro, né? Como o Senhor tinha ordenado. Então, assim, eu já ouvi gente falar que tem 100 anos. Não é verdade. Segundo as escrituras, não é verdade. Como o livro de Gênesis não fala nada sobre o período de tempo que levou para construir a arca, o livro de Jazar fala. Então, o livro de Jazar é que tem a peça que está faltando, porque o livro de Jazar é mencionado várias vezes nas escrituras como sendo inspirado, ok? Pode falar, Angel. Então, no próprio Gênesis aqui, uma vez, aquele estudo que eu falei que eu estou fazendo para você, Sim. Então, em Gênesis 5:32, fala que Noé ele tinha a idade de 500 anos quando ele gerou Sem, Cã e Jafé. Isso, ele não fala a idade precisa, porque não dá para gerar 3 filhos de uma vez. Então, ele deve ter nascido um em 500, um em 501, um em 502, um em 503, entendeu? Por isso que eu fiz aquela continha na timeline. Pode continuar. Tá. Então, aqui fala que ele tinha 500 anos quando gerou esses 3 filhos, correto? Isso. Quando a gente vai para Gênesis 7, aí ele fala que Noé, ele no ano 600 da vida dele, ele entra na arca. Isso, perfeitamente. Não é isso? Isso, então, perfeito. nas pregações que eu ouvia quando eu era desse sistema aí, eu sempre ouvia a pregação que era 120 anos que construiu a arca, 120 anos, mas depois, quando eu comecei eu mesmo procurar e ler, eu vi que não tinha nem 100 anos isso. Sim. Porque se 500 anos ele tinha e com 600 ele entrou, então tinha menos de 100 anos isso aí. Só aí já tira 20 anos, certo? Isso aí, entendeu? Então, o que você está falando aí é bem cabível mesmo, porque eu não creio que tenha sido tanto tempo assim para se construir a arca. Eu creio que também os filhos também ajudaram, a esposa ajudou, eu creio que todo mundo ali ajudou, e já todo mundo já grande, né? Sim. Para poder auxiliar ele nessa construção. Então, acho que é muito, muito menos mesmo de 100 anos, muito menos. Sim. Aqui apenas dá o respaldo de 100 anos, menos de 100 anos, porque 600 menos 500 vai dar menos de 100 anos. Sim. 100 anos mas no livro de Gênesis não existe um versículo sequer que fala e Noé começou a construir a arca na idade de tantos anos. Aqui, não. Sim, fala categoricamente que ele começou a construir a arca aos 595 anos de idade e a fez em 5 anos, que é esse versículo aqui, ó. Aqui a gente consegue bater um martelo, entendeu? Uhum, então, entendi. por isso que na timeline tá aqui, ó. Qual é esse capítulo que você leu aí? Porque esse capítulo de Jazar é o capítulo 5, versículo 34. Tá, é porque quando você mandou para mim aquele e-mail, aí agora eu estava procurando aqui para poder achar também, para poder olhar aqui. Mas excelente observação, foi bom que você trouxe os versículos de Gênesis, porque fica claro que em Gênesis não apresenta dado nenhum com nada. Isso é um achômetro que as pessoas faziam, porque não tinha o livro de Jazar, entendeu? Isso, exatamente. Se você tira, você tem as escrituras, que não tem um número de livros definido, são escrituras. Jesus fala a Bíblia que Jesus pegou um livro das escrituras lá, que era o de Isaías, abriu numa parte tal e começou a pregar na sinagoga. Paulo falava, traga os pergaminhos, que era o quê? Escrituras. Então, em nenhum momento, nas escrituras, você ouve falando um número específico de livros, tanto. Tudo isso é invenção humana para prender as pessoas mesmo naquele sisteminha que dá dinheiro, funciona. Exatamente. O Edir Macedo que diga, dá uma grana boa, entendeu? Manter as pessoas dessa forma. Exato. Então, toda essa narrativa é para criar um mini exército de escravos deliberadamente
que te servem, mas acreditando que são livres. É o que Satanás Uhum. sempre fez, manteve todo mundo escravo, mas fazendo o pessoal achar que é Uhum. livre. Ok? Você já Entendi. parou para perceber que na nossa vida, se a gente não tiver realmente uma condição de se sobressair com alguma coisa relacionada a algum trabalho específico, nem os caras ricos e milionários tiveram a vida que a Rainha Elizabeth teve. Vocês concordam comigo ou não? Sim, sim. Então, a gente não sabe nem o que é ser rico, que dirá podre de Uhum. trilhardário, entendeu? A pessoa Uhum. acordar e falar assim, tudo que eu quiser, tudo que a minha alma desejar, eu posso ter. O que eu vou fazer? Já hoje eu quero 2 iates novos. Ia lá e comprava os 2, entendeu? Uhum. E vou dar um pro meu amigo daqui e pro meu amigo de lá e comprava mais 2. Tipo, a pessoa que pode comprar um iate todo dia, o dinheiro não acaba se ela comprar um iate todo dia, entendeu? Uhum. Então, essas coisas são interessantes porque a gente começa a ver como que a gente é preso. Mas é como aquele Klaus Schwab falou: você não vai ter nada e vai ser feliz. É isso que ele falou, entendeu? Então as pessoas aceitaram isso. A gente não tem nada e, ó, Sofia, eu tenho um carrão 0 na garagem. Meu, os caras têm jato, tem Boeing na garagem deles, entendeu? Então assim, a gente nunca vai saber esse nível, tal, a não ser Uhum. que a gente fique, como eu falei, e desejo para todos nós aqui, que nos Uhum. tornemos milionários de alguma forma, mas claro, né? Fazendo uma coisa que seja justa, não também ganhando dinheiro ilícito. Então, olha só, muito obrigado aí, viu, Angel, pela Ah, sua, pelo que você trouxe, porque é importante a gente levantar isso daí. Hoje nós aprendemos algumas coisas a mais, avançamos mais na timeline, vimos que foram 5 anos que foram levados para que a arca fosse construída, e não 120 ou 100. Foi no ano 595 da vida de Noé que ele começou a fabricar a arca, tá muito claro aqui, mas muito claro aqui. E sabemos que essa filho de Matusalém, que está aqui embaixo, ó, como vocês podem ver aqui. Então a gente se fala aí, meus queridos. Deus abençoe, fiquem com Deus aí, um beijão no coração.